Agora, se você já entendeu que fazer a gestão de pessoas, colocar a pessoa no centro, atrair, reter, engajar, desenvolver, promover e fazer com que essas pessoas sejam felizes no trabalho, para que elas tenham cada vez mais comprometimento e mais engajamento, e sabendo, de novo, que pessoas felizes são mais engajadas e são mais produtivas, como? Você deve estar pensando, como conseguir que as pessoas façam isso? Voltando à nossa analogia de se Disney administrasse o seu hospital, eu quero te perguntar, e se o James Hunter administrasse a sua clínica ou o seu plano de saúde? O autor do Monge e o Executivo. Nós estamos falando que existem vários modelos de liderança, mas eu tenho que te dizer, o único que eu realmente acredito é a liderança servidora. É a liderança que sabe muito bem diferenciar poder de autoridade. Poder envolve força, autoridade envolve confiança, segurança da equipe. É colocar sempre a pessoa certa no lugar certo. Muito bem. Esse é um mestre, com certeza você conhece, o Bernardinho, que tem um perfil de liderança muito enérgico, muito diferente do Renan, que também foi nosso técnico no vôlei, mas o Bernardinho ele fala coisas muito interessantes nesse livro, Transformando o Suor em Ouro, que é a habilidade de motivar e influenciar pessoas de uma forma ética e positiva para que eles contribuam com o objetivo da equipe. Isso é liderança. Para mim, liderança é inspirar e dar direção. É isso que o seu grupo está esperando. Agora, para isso, a gente precisa de capacidade, de carisma e de caráter. Porque você seguiria um recruta zero? Pouco provável. As pessoas estão de olho em líderes inspiradores, líderes que têm conceitos. Nós estamos falando de hard skills, mas muito mais. Estamos falando de soft skills. Hard skills são esses diplomas que você vai colocar na parede. Eu tenho certeza que você vai dizer, eu tenho certificação em medicina baseada em valor, eu tenho uma certificação em gestão estratégica na saúde pela Sobramex, vai estar lá na sua parede. Mas soft skills, como você se relaciona, como você evita e resolve conflitos, como você enxerga o futuro, como você usa a tecnologia a seu favor, tudo isso são soft skills. E aí eu estou falando de recursos e superpoderes. Quando eu pergunto se as pessoas querem ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, vários dizem, eu gostaria, isso é um sonho de criança. Mas eu tenho que dizer que nós precisamos ser Batman. Por quê? Porque o Batman é um ser humano e o Superman não é um ser humano. O Batman, ele tem os recursos dele no cinto. Então, o que eu espero que você esteja fazendo aqui hoje com papel e caneta na mão é anotando. São insights que a gente está te dando. Eu estou te dando dicas de 30 anos de experiência. Pega isso, anota. E de todo esse curso, pode ser que algumas frases, algumas palavras, algumas coisas que eu já errei no passado, você não precisa errar. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é pegando esses conteúdos, condensando para que você consiga guardar no seu cinturão do Batman. Mas eu preciso te avisar, sempre que você tiver um perfil ou tiver uma posição de liderança, as armas vão estar apontadas para você. Você precisa ter realmente recursos e você precisa estar conectado a outras pessoas que podem te dar suporte no momento certo. Bom, para fechar essa nossa conversa sobre liderança, eu quero falar 10 tópicos que o Steve Jobs nos deixou. Desafiar a tradição, porque aqui sempre foi assim. Se sempre foi assim, te levou ao resultado que vocês tiveram. Para chegar no próximo nível, não basta o que vocês já fizeram. Liderar pelo exemplo, eliminar burocracia, desperdiçar energia e tempo com coisas emaranhadas, criando dificuldades para vender facilidades. Isso você, sem dúvida nenhuma, pode ser que tenha alguns líderes e gerentes ou supervisores no seu grupo que burocratizam para se sentirem úteis e imprescindíveis. Isso não faz sentido nas gestões mais ágeis. Se comprometer com as mudanças, porque as mudanças são importantes e as mudanças precisam ser encaradas como oportunidade para que você não seja obrigado a fazê-las por sobrevivência. Negocie metas realistas. Metas muito baixas vão desmotivar o seu grupo e metas muito altas podem desmotivá-los e frustrá-los.
Valorize as melhores práticas, mesmo que essas melhores práticas venham de pessoas de níveis operacionais mais baixos. Não importa, às vezes a moça do cafezinho tem uma grande sacada, abra o seu radar. Valorize as inteligências, valorize as pessoas que têm outros tipos de inteligência que são diferentes da sua. Promova a liberdade de opinião, abra canais de comunicação e valorize isso. Melhora a comunicação, melhora o óleo de todas aquelas engrenagens do nosso método e conecte mentes brilhantes. Muito bom, essa é a dica que o Steve Jobs sempre falava. Se você é a pessoa mais inteligente, ou se a última palavra é sempre a sua, pode ser que você esteja no lugar errado. Então, está aqui uma dica muito forte sobre liderança do Steve Jobs. Um ponto importante da liderança que eu quero falar com você é sobre a relação custo-benefício. É muito importante que você entenda isso, que existem coisas de alto custo e alto impacto. Esses são os pontos onde a alta cúpula mais precisa focar seu tempo e sua energia. Coisas de baixo custo e alto benefício, muito importante, porque pode estar na mão do seu gestor, do seu gerente, e sem dúvida nenhuma, se tem baixo custo e alto benefício, merece um olhar. Agora, coisas com custo muito alto e baixo benefício, por favor, fique atento, porque você pode estar se arriscando nesse momento. E baixo custo e baixo benefício, não perca o seu tempo, porque outras pessoas vão decidir isso em níveis mais táticos e operacionais. Essa matriz de Eisenhower, o nome é mais difícil de falar do que entender especificamente. Ela é muito boa. Por que eu falo isso? Porque quanto mais alto você tiver na hierarquia da sua instituição, mais problemas e pendências e incêndios você vai ter que resolver. Então, o básico aqui dessa matriz é saber o que é urgente e o que é importante. Importante é tudo aquilo que você tem que fazer logo. É como se fosse a emergência médica. Se você não fizer, a pessoa vai morrer. E a urgência é aquilo que você precisa fazer logo, porque se você não fizer, pode piorar. Então, a dica prática é a seguinte: tudo que for urgente e importante, faz logo você mesmo. Tudo que é urgente, mas é menos importante, você delega. Tudo que é importante, mas não é urgente, preste bastante atenção. Guarda para você, mas você mesmo resolve, você agenda para fazer. Se não é nem urgente, nem importante, eu tenho certeza absoluta que não é para estar na sua mão de líder. Quando eu falo aqui de medicina baseada em valor, quando a gente fala aqui de gestão estratégica, nós estamos falando em aproximar a gestão da saúde das gestões ágeis de grandes empresas de outros segmentos. Mas para que a gente fale sobre gestão ágil, é interessante dizer que não basta você mudar o nome e dizer que a sua empresa agora é ágil. Você precisa ter alinhamento da sua equipe com comunicação efetiva. Dar autonomia para que o seu grupo possa resolver problemas. Mas, sem dúvida nenhuma, você precisa ter flexibilidade e tolerância a falhas, porque provavelmente eles não vão fazer exatamente como você faria. É uma nova forma de encarar a divisão de trabalho, uma nova forma de se posicionar como liderança. Isso faz parte de uma mudança cultural mesmo da sua empresa. Eu estou falando de um transatlântico e o jet ski. É muito mais complexo fazer a gestão de uma super Unimed, como várias dessas que eu tenho ajudado no Brasil inteiro, que a gente pode considerar um verdadeiro transatlântico, de um mínimo produto viável, que é o MVP. Então, as empresas ágeis, elas estão se colocando como se fosse um jet ski, um projeto mínimo que tenha viabilidade e que você pode errar no pouco para errar rápido, para abrir espaço para novos erros, porque afinal de contas, o erro ele não é um problema. O erro grande que causa um alto impacto é que é um problema. Então, minha dica para vocês aí, sejam ágeis e divida a sua empresa em departamentos para que eles possam tomar as próprias atitudes, porque senão você vai ser um centralizador e você vai estar cada vez mais atolado, como aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo da nossa aula de agora. Bom, quero fechar esse assunto de liderança dizendo que há uma nova ordem mundial que desafia os nossos líderes e que se baseia em 3 pontos que vocês vão ouvir falar o tempo inteiro aqui na nossa certificação, que são comportamentos, que são emoções e que são as suas questões cognitivas. Então, os líderes precisam de novas formas de consciência de contexto. Essa que é a grande sacada. Um raciocínio conceitual e estratégico.
preste bastante atenção. Quando eu falo de emocional, nós estamos falando de líderes que tenham uma percepção diferente, interculturais, intergeracionais, inclusive em relação a gêneros. Quando falamos de ESG, a gente cita essas questões sociais e de inclusão. A gente precisa demonstrar altos níveis de integridade e sinceridade para adotar uma abordagem cada vez mais ética de fazer negócio. Então, está aí a grande questão nesse mundo tão rápido e tão ambíguo. As questões comportamentais, nós já dissemos isso, que duplicar metas e propósitos e cobrar comportamentos, está aí, ó, criar uma cultura de confiança e abertura. Esses líderes hoje precisam repensar os conceitos antigos, tais como lealdade, retenção, e criar pessoalmente essa lealdade com a equipe. Então, vamos ficar muito atentos a isso. E essa imagem para ficar gravada na sua mente, o seu poder de adaptação, a sua resiliência. Quando eu falo de liderança, e se a gente fez a analogia do elefante nas costas, eu posso dizer que talvez você se sinta a locomotiva puxando muitos vagões. E tudo que você quer quando a gente fala de gestão de pessoas e liderança na saúde, é que em vez de você ser uma locomotiva puxando muitos vagões, é que você tenha olhos de lince para criar o seu time de primeira linha. E quanto mais locomotivas você tiver, menos peso esses vagões vão fazer nas suas costas. Você está pronto para o sucesso.